Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Muitos irmãos também nos acompanham aí pela internet. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical, Universidade da Vida, onde nós, todos os domingos pela manhã, 9h30, estudamos a Palavra de Deus. Nós estamos tendo um panorama bíblico de cada livro. Estamos terminando, chegando aí ao final de dezembro, vamos estar terminando. Eu sempre dou uma aula no domingo, o Pedro Gabriel no outro, e graças a Deus estamos terminando. Acompanhe aí, esteja atento com a sua Bíblia aí. Hoje nós vamos estudar Provérbios e Salmos. Você imagina, são 31 capítulos de Provérbios e 150 Salmos. Não é possível isso em uma aula de 50 minutos. Mas nós vamos aí fazer um resumo, tá? Para informar vocês a melhor maneira de entender sobre esses dois livros, Provérbios e Salmos. Lembrando a você que hoje à noite, 18 horas, terá o nosso culto presencial. Esteja presente ali, você que é membro da igreja, convide sua família, amigos. O culto, mais ou menos 1h, 1h30, temos testemunho, louvor, pregação da palavra. Vamos orar por você, abençoar a sua vida. Esteja ali. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e realizar na nossa vida o que Ele deseja. Terça-feira, 20 horas, nós temos uma reunião de oração através do Zap. Você pode nos pedir orientações sobre isso, participar. Na quinta-feira temos a pregação da Palavra de Deus e o domingo à noite. Esses são os nossos trabalhos aí. Sábado, de 15 em 15 dias, também pela internet, Pedro Gabriel tem o nosso culto de adoração, você poderá participar. Muito bem, vamos estudar Provérbios e Salmos, vamos procurar entender a melhor maneira de ler, de conhecer esses dois livros tão maravilhosos que abençoam tanto a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta manhã de estudo bíblico, onde muitos irmãos estarão juntos, Senhor, aprendendo mais sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude, nos oriente, nos esclareça. Amamos a Tua Palavra, a nossa alma tem sede de Ti. Tu és o nosso pão da vida, a Tua Palavra que alimenta a nossa alma. Fala ao nosso coração, nos ajuda. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu fazer um resumo aqui em Provérbios, tá? Você pode abrir Provérbios aí. Eu não vou usar muito o livro Leituras Bíblicas, porque não tem como, tá? Provérbios, 31 capítulos e Salmos, 150 salmos. Nós vamos fazer um resumo aqui, tá bom? Como já disse, Provérbios, 31 capítulos, é um livro que foi escrito por Salomão, Provérbios de Salomão, onde ele traz aqui centenas e, vamos dizer, milhares de ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. Ensinamentos práticos, a vida cotidiana, como deve ser o nosso comportamento nesse mundo. Desde que nós conhecemos a Deus, Ele se revela para nós através da Sua Palavra de várias maneiras. E existem 5 livros que são livros de sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses 5 livros bíblicos nos ensinam sobre a sabedoria, como obter sabedoria para viver neste mundo, nossos relacionamentos de família, de amigo, profissionais, enfim, esses 5 livros. Nós podemos entender Provérbios da seguinte maneira: você vai ler de 1 ao capítulo 9, que fala sobre os ensinos de um pai para o seu filho, de 1 a 9. De 10 a 22,
são os provérbios de Salomão. Muitos ensinamentos de Salomão, de 10 a 22. De 22 a 22 a 24, são provérbios anônimos, autor desconhecido, tá? Tem muitos provérbios que foram inclusos aqui nesse livro. De 25 a 29, Ezequias, ele compilou, ele organizou muitos provérbios de Salomão, ele organizou tudo, colocou em ordem, que são os capítulos 25 a 29, ok? O 30 são palavras de Agu, um outro sábio, muitos sábios participaram aí desse livro de sabedoria que é Provérbios. E o 31, os ensinos de Lemuel. Esse capítulo 31 fala especificamente para a mulher virtuosa, a mulher de Deus, a mulher que teme a Deus, como é que ela se comporta diante de Deus, dos homens, como é que ela cuida da sua família, do seu marido, dos seus filhos, como ela administra a sua casa. O capítulo 31. Tem aqui apenas, eu quero destacar alguns provérbios, não dá para falar todos, né? Mas o provérbio 1 fala sobre a diferença entre sábios e insensatos, pessoas sábias e pessoas insensatas. O 21 você vai encontrar sobre a pessoa vaidosa, a pessoa arrogante. Ali nós aprendemos como lidar com esse tipo de pessoas. No provérbio 26 fala sobre o preguiçoso, aquela pessoa que não trabalha, que não se esforça, que está sempre dependendo de um de outro. O preguiçoso no provérbio 26. Ele dá até um exemplo que o preguiçoso é como a dobradiça da porta. A dobradiça, ela fica ali, né? Então a porta vai para lá, para cá, para lá, e para cá, para lá, e para cá, e a dobradiça está ali parada. Se assim é o preguiçoso se revirando na cama. É interessante. E o Provérbios 31, como eu falei ainda há pouco, ele fala aqui sobre a verdadeira beleza da mulher, que é principalmente a sua beleza interior, a sua alma, o seu amor, o seu temor a Deus. Muito bem, tem coisas interessantes aqui no capítulo 9, versículo 10, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando alguém teme a Deus, começa a temer a Deus, honrar e glorificar a Deus, ele está iniciando a viver uma vida sábia. O capítulo 1 ao versículo 7, você vai aprender sobre a necessidade de termos conhecimento, de estudar, de pesquisar, de crescer cada dia mais. No capítulo 14, 27, apresenta como Deus sendo a nossa fonte de vida, Ele que sabe todas as coisas, que nos revela todas as coisas. Tem algumas conclusões aqui de estudiosos do passado que dizem: provérbios são amigos que com muito tato me ensinam quem realmente eu sou. Entendeu? Você lendo o livro de Provérbios, ele chegou a essa conclusão aqui, esse estudioso. Provérbios, o livro de Provérbios, os ensinamentos que estão em Provérbios são amigos que com muito tato me ensinam quem realmente eu sou. Então, leia esse livro de Provérbios, são 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia, você vai ver quanto ensinamento prático para a vida cotidiana, quanto você vai aprender. Alguém disse também que o temor ao Senhor não é um pavor aterrador, mas um relacionamento de reverência, transparência, obediência, que traz força e vida. Temer a Deus, é ter sabedoria. E o resultado é que nós vamos ficando fortes cada dia no nosso relacionamento com Deus e com os homens. Queridos, aqui é um resumo de como você pode estudar esse livro de Provérbios, tá? Você terá que ler capítulo por capítulo, versículo por versículo, cada versículo traz um ensinamento que muito irá edificar a sua vida. Você pode começar hoje mesmo, lendo um capítulo por dia. Muito bem, vamos passar para o livro de Salmos, que são 150 salmos. Então eu procurei sintetizar aqui o máximo que eu pude
para passar para você. E se você precisar desses dados aqui de Provérbios, você pode falar que eu vou mandar para você, tá bom? Mas vamos emendar aqui em Salmos, que contém 150, né? São 150 canções. O livro de Salmos, ou Saltério, ou o livro dos Cânticos, era a música que Israel cantava no templo, nas ruas, onde eles estivessem. Aqui estão 150 músicas, né? Que o povo de Deus cantava de maneira diversa, conforme nós vamos estudar aqui. Os salmos foram escritos em hebraico, depois grego e também o latim. Deus inspirou muitos a escreverem os salmos, não apenas Davi. Nós temos que ter cuidado com isso. Não podemos dizer que foi Davi quem compôs todas essas 150 músicas, porque Deus inspirou muitos outros também. Davi, nós sabemos, foi o maior de todos os cantores e músicos de Israel. Nós encontramos nesses salmos muita sabedoria, muita revelação de Deus. Em todos os sentidos, Deus se revela para nós aqui no livro de Salmos. Nós aprendemos diversos assuntos. Eu vou dizer alguns apenas para você. Devoção pessoal nos chama a ter uma vida de intimidade com Deus, temor a Deus. Você vai encontrar aqui lamentos, músicas que são lamentos, lamentações, choro, tristeza. Alguns salmos são de persistência, de insistir, de perseverar. Salmos de louvores, de adoração, oração, recordações do que o Senhor fez no passado. Tem profecia, tem salmos que são proféticos aqui. Alegria, tristeza, entusiasmo, depressões. Quantas vezes aqui nós vemos esses salmos aqui que são momentos difíceis, de angústia, confiança, dúvidas, triunfo e derrotas. Olha, para você entender bem o livro de Salmos, tem uma maneira assim prática de você ler os Salmos. Você pode anotar aí se você quiser. Do capítulo 1 a 41 é chamado o primeiro livro. Dividindo os 150, esse é o primeiro livro, de 1 a 41. Tá? O segundo livro, de 42 a 72. O terceiro livro, de 73 a 89. O quarto livro, de 90 a 106. E o quinto livro, de 107 a 150. Se você dividir assim por livros, 5 livros, você dividiu o livro de Salmos, 150 Salmos, dividir em 5 partes, de 1 a 41, 42 a 72, 73 a 89, 90 a 106, 107 a 150, será uma das maneiras que você vai simplificar a sua leitura dos Salmos e entender melhor. Ok? Olha, os autores dos Salmos, foi Davi quem escreveu os 150 Salmos, que fez essas 150 músicas? Não, tivemos muitos autores. Por exemplo, Davi, ele escreveu cerca de 74 salmos, quase que 50%. Davi, ele não escreveu todos, escreveu 74 salmos, que eu vou dizer alguns: 59, 34, 56, 3, 7. Do 138 ao 145 foram salmos que Davi escreveu. 142, 151, 23, 52, 85, 54, 57, 63, 18, 108, 142, o 4, 72, 127, 38, 39, 41, 9, 11, 13, 32 e outros. Então, Davi escreveu cerca de 74 salmos, quase que 50%, tá bom? Por quê? Porque Moisés escreveu o Salmo 90, Salomão, o Salmo 72, os filhos de Corá, 42, 49, 84, 85, 87, 88. Você tem uma ideia que Deus usou, Deus inspirou vários levitas, cantores, para escrever os salmos. Os filhos de Asaf, 50, 73 a 83 de Asaf, 50,
E de 73 a 83, 10 salmos foram os filhos de Asaf. Etan, o Salmo 89, é lindíssimo o Salmo 89. E os chamados salmos órfãos, ou seja, desconhecidos. Existem vários salmos que não são de autores desconhecidos, não se sabe quem foi que escreveu. Muito bem, então você veja que há uma variedade de autores aí que receberam de Deus essa inspiração, comporam esses salmos e eram cantados no templo, nas ruas, em casa. Esse era o saltério, o inário, né, de Israel, o que eles cantavam a Deus. Muito bem. Temos aqui a classificação dos salmos. Eles se dividem, os 150 salmos se dividem em salmos históricos, contam a história de Israel, salmos de louvor e de adoração, salmos de lamentações, ações de graças, confiança, Deus e os reis e sabedoria. Para você ter uma ideia, os históricos 3, 7, 18, 30, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 e 142. Esses salmos que eu mencionei agora, o número dos salmos, eles falam da história, o que aconteceu em Israel. De louvor, de adoração, apenas adoração, 8, 24, 29, 33, 47 e 48. E de lamentação, aquele momento que Israel chorava, estava escravizado por causa dos seus pecados, e estavam lá e muitas vezes lamentando, dizendo: Deus, me ajuda. 25, 39, 51, 86, 102, 120. Quantas vezes Israel pecava e com isso, com seus pecados, afastava da presença de Deus e eram destruídos. E aí vinha o lamento, vinha o choro, o arrependimento. Também salmos de ações de graças, 18, 66, 107, 118, 138. Salmos de confiança: Senhor, nós cremos em Ti, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. 23, o 121, 131. Deus e reis, salmos que falam sobre Deus, sobre os reis, o 24, 47, 95, 20 e 21. Hinos de sabedoria, eles cantavam a sabedoria que Deus deu, é o Salmo 1, 37, 49. Muito bem, quando você estiver lendo os Salmos, de repente você vai encontrar uma palavrinha lá, Selá. Que palavra é essa? Significa uma pausa. Sabe quando a gente está cantando uma música que tem várias estrofes, tem ali o coro, né? E aí parece que você respira um pouco e depois você volta a cantar? Pois é, quando você encontrar ali Selá, significa uma pausa, um momento de respirar. Muito bem. Eu encontrei aqui também algo interessante sobre os Salmos, que John Stott, ele faz um resumo do que ele leu os Salmos tantas vezes durante a sua vida, e ele faz um resumo para nós. Ele diz: nos Salmos encontramos toda a música do coração do homem. John Stott: nos Salmos encontramos toda a música no coração do homem. Aquele louvor, aquela adoração, aquele amor que nós temos a Deus está na nossa alma. Nós expressamos a Deus através da música ou através dos salmos. Ele diz também: em todo o tempo, Deus salva, restaura, resgata e protege o seu povo. Um resumo que ele faz dos 150 livros aqui, essas músicas que Israel cantava em todo o tempo. Deus salva, restaura, resgata, protege o seu povo. E também ele disse: quanto mais Deus revela-se para o homem, mais o adoramos. Ele ficava encantado. O seu coração se enchia de alegria ao ler os salmos, e ele faz esses resumos aqui que ele concluiu através da leitura do estudo desse livro tão maravilhoso dos salmos, os cânticos que Israel oferecia a Deus.
Alguns ensinamentos também mais interessantes dos Salmos. O Salmo 45 é considerado o cântico do casamento. Fala do noivo, da noiva, tá? Salmo 45. O Salmo 30 era o cântico que era realizado na festa da dedicação. Você sabe que Israel tinha muitas festas, e na festa da dedicação, quando eles vinham trazer tudo que tinham, tudo que receberam, eles vinham louvar a Deus e cantavam o Salmo de número 30, tá bom? Nos cultos de sábado, todo sábado, o judeu estava reunido na sinagoga, ou no templo, ou nas ruas, enfim, onde ele estivesse. Ele cantava o Salmo 92. Ao entrar no templo, ao estar ali no dia de sábado, durante todo o dia, onde ele estivesse, eles estavam cantando o Salmo 92. O Salmo 100 é um cântico de ações de graças. Eles cantavam assim, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele que vai à nossa frente, Ele que cuida de nós. Do Salmo 120 a 134, não sei se você está anotando aí, do Salmo 120 a 134, é o Salmo das peregrinações. Quando eles iam peregrinando para o templo, no caminho. Que interessante isso aqui. Enquanto eles estavam caminhando para ir para o templo, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, eles iam cantando esses salmos, do 120 ao 134, que foram chamados dos cânticos de peregrinação. Eu quero ler aqui o 127 e o 128. Veja, de 120 a 134, eles cantavam indo para o templo. E eu separei aqui dois que eu quero ler, 127 e 128. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Estavam andando e cantando. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. 128. Eles iam cantando enquanto iam chegando no templo. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Eu li o Salmo 127 e 128, foi apenas um exemplo do que eles cantavam. Imagine uma letra linda dessa aqui, falando do homem, da mulher, dos filhos, da felicidade, da paz, da alegria, da prosperidade que existe no lar, onde existe o temor a Deus. E enquanto caminhavam para o templo, eles cantavam essas músicas do 120 ao 134, chamado os salmos, os cânticos da peregrinação ao templo. Muito bem, algo muito importante também, uma inspiração que Deus deu para os salmistas, aqueles que comporam essas canções, foram salmos para o Messias que eles esperavam, para Jesus, o Salvador que chegou. Mas na época eles já cantavam sobre Jesus. Salmo 20, 21, 15, 72, 35, 42, 43, 53 e 54. Eles cantavam
esses hinos que falam sobre Jesus, o Messias, que prometido que viria para ser o Salvador do seu povo. Muito bem. Eu separei aqui também, nós já estamos terminando aqui, eu estou fazendo um resumo para a gente entender, porque são 150 salmos, né? Tem alguns salmos aqui que trazem mensagens específicas, muito profundas para o nosso crescimento espiritual. O Salmo 1, que fala os justos e os ímpios. Como é que os justos vivem? Como os ímpios vivem. O Salmo 19, eles declaram a glória de Deus através da natureza, da palavra de Deus. Salmo 19. O Salmo 32, bem-aventurados, felizes são aqueles que conhecem a Deus, que amam a Deus, que confessam os seus pecados e recebem o perdão dos seus pecados. Esses são bem-aventurados, esses são felizes. Já os Salmos 42 e 43 fala de um momento difícil na vida, de tristeza, de profunda tristeza, que se transforma numa depressão espiritual. Por exemplo, ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Espera no Senhor, confia no Senhor, Ele irá te ajudar. O Salmo 104 revela sobre o Deus Criador, aquele que criou, que formou, que sustenta todas as coisas. O Salmo 130, ele fala das profundezas da minha alma, clamo a Ti, Senhor, das profundezas do íntimo do meu ser, eu clamo a Ti. O Salmo 150, muito conhecido, todo ser que respira, louva o Senhor. Ele nos criou, o universo, os homens, nós devemos viver para a glória de Deus, para glorificar o Seu nome. O Salmo 23, tão amado, conhecido do povo de Deus, não é? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos guia, Ele nos dirige, nos protege, nos ajuda, Ele nos abençoa, nos unge, Ele nos levará. Nós estaremos para sempre com Ele, Ele vai lutar, vai vencer os nossos inimigos. Salmo 91 também, esse salmo muito amado pelo povo de Deus, é um salmo que traz muitas promessas para a nossa proteção, para a nossa segurança. Esse é um resumo, querido, que eu fiz aqui para você entender melhor esse livro. Vamos sempre oferecer um cântico novo àquele que nos amou e se entregou por nós. Eu confesso a você que eu fico impressionado, tanto com Israel, com essa multidão de salmos, de cânticos que eles tinham para louvar a Deus, tanto em casa como no templo, nas peregrinações, em todos os lugares eles estavam cantando, louvando, glorificando a Deus. Tem sido assim esses 2000 anos, desde que a igreja surgiu, está nesse mundo, conheceu a Cristo, e eu fico muito impressionado, eu gosto muito de louvar, adorar a Deus, com a quantidade de hinos, de músicas que estão aí. São milhares de músicas em toda a terra, nos 4 cantos da terra, a igreja louva, adora a Deus. São hinos antigos, são corinhos novos, músicas com uma composição tremenda, uma letra, uma melodia linda. Eu fico impressionado. Eu estou sempre ouvindo música no YouTube, internet, mas são milhares de músicas, corais e duetos e solos, e olha, eu acho isso lindo. Eu fico imaginando toda a terra louvando, glorificando a Deus, como os salmos, e muito mais ainda. A nossa mente não dá para captar tudo, mas no céu, bilhões de anjos que adoram o Senhor por toda a eternidade. E é isso que nós vamos fazer quando o Senhor voltar e nos levar, e nós estaremos para sempre com Ele, adorando por toda a eternidade. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu reservei aqui para terminar Salmo 40, de 1 a 3. Gostaria que eu estou terminando aqui, gostaria que você lesse comigo Salmo 40, de 1 a 3. Procurei na sua Bíblia. É um testemunho de Davi. Ele dá um testemunho aqui do que
aconteceu na vida dele. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, confiarão no Senhor. Essa é uma das músicas que nós cantamos agora, nesses últimos anos, os vencedores por Cristo. Não sei se você lembra, é assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Queridos, que essa mensagem, os salmos, os provérbios, continue abençoando a sua vida. Lembre-se, além de adorar a Deus, nós estamos adquirindo conhecimento, sabedoria, e que o temor a Deus nos leve sempre a adorar a Deus, como Israel adora a Deus, como a igreja. É um preparo, porque um dia nós estaremos com o Senhor adorando por toda a eternidade. Amém, queridos? Hoje à noite, 18 horas, vamos estar na igreja. Convide seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. Vamos estar ali pregando a palavra de Deus, vamos estar louvando, glorificando a Deus, vamos ter o testemunho, enfim. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada e nós estaremos juntos aí em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.